Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Louvado seja Deus, né, irmãos? Culto de cura e libertação. Queria agradecer a Deus, primeiramente, por mais essa rica oportunidade, né, irmãos? Essa honra que é trazer a palavra do Senhor. E agradecer também aos pastores pela confiança. E que seja glorificado e exaltado o nome do Senhor, amém? Peço que os irmãos abram as suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 19. Deus tem uma palavra ao nosso coração. Só Ele é digno, irmãos, de honra, de glória e de poder. Lucas 19, do verso 1 em diante. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão. Por ser ele de pequena estatura, verso 4. Então, correndo adiante, subiu a um sicomoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desça depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Verso 7. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedará com um pecador. Estremecendo-se, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa tenha defraudado a alguém, restituirei 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vai dizer assim, irmãos, a palavra do Senhor, que Jesus, ele estava em uma caminhada. Jesus estava ali com seus discípulos, fazendo uma trajetória. E nessa trajetória se encontrava essa cidade, a cidade de Jericó. E Jesus, ele não passava ali, naqueles lugares, fazendo os seus milagres, fazendo as suas maravilhas, em vão. Ele não saía daqui para ali em vão. Ele saía com um objetivo. Que objetivo era esse? Era salvar vidas. Era salvar as almas perdidas. Então, ali fala que Jesus atravessava aquela cidade. Ou seja, o que traz aqui para mim e para você essa noite, quem atravessa, atravessa pelo meio. Quem atravessa, ele passa não pelo redor, mas pelo meio. Então, irmãos, dá a nos entender que Jesus, ele percorreu toda aquela cidade. Ele saiu do começo até o final, porque ele tinha um destino. Ele tinha um lugar para ir. Ele tinha como parada Jerusalém. E era de sua vontade passar ali naquela cidade, porque ele precisava ter um encontro com alguém. E esse encontro era com Zaqueu. A palavra de Deus vai nos falar que Zaqueu era um homem de posses, era um homem de riquezas. Ele era ali um publicano,
trazendo para os dias de hoje, ele era ali um agente, ele era um cobrador de imposto. E na cidade de Jericó, naquele tempo, tanto na própria cidade quanto aos seus redores, tinham muitas riquezas. Então eu acredito que aquele homem, como cobrador, como taxador, ele tinha muito ali ao que se aproveitar daquela cidade. Porque era ali que se concentrava as riquezas. E aquele homem era rico. O que me chama a minha atenção, que se você for ler, no capítulo passado, chega um jovem a Jesus. No 18 fala que esse jovem chega a Jesus e pergunta: mestre, eu tenho guardado todos os seus mandamentos. O que eu preciso para ser salvo? Aí Jesus fala para ele: pega a sua riqueza, reparta com os pobres e siga-me. A Bíblia vai falar que aquele jovem se entristeceu, porque ele não queria deixar a sua riqueza, ele não queria deixar os seus bens. E o mais interessante é que Jesus fala, assim que aquele jovem sai, fala, tá vendo como é, para os que estavam ali com ele, como é difícil um rico, é mais fácil um camelo passar pela ponta de uma agulha do que um rico ser salvo. Então, irmãos, a riqueza que a gente tem que buscar é a do céu, é das coisas de Deus, é das coisas divinas. Essa riqueza é que nos traz a paz, essa riqueza é que nos traz alegria, essa riqueza que ninguém no mundo pode te tirar, pode te arrancar. Ninguém pode arrancar o Espírito Santo de Deus da tua vida, a não ser nós mesmos. Quem tira o poder de Deus, quem tira a graça de Deus, é nós mesmos que tiramos de nossa própria vida. Mas o homem, ele não tem poder para roubar aquilo que Deus tem contigo. Então é essas riquezas que devemos acumular, riquezas no céu. Mas a Bíblia fala que este homem, ele era rico, e em sua casa teve salvação, porque o próprio Jesus falou que nessa casa houve salvação. Então, ou seja, aquele que está distante de Deus, aquele que está distante do Senhor, ainda há salvação para ele. O interessante é que Jesus fala que nesta casa, ele não falou na vida de Zaqueu, ele falou nesta casa. Então o que a gente pode interpretar? Que foi salvo não só ele, mas aqueles que moravam ali, naquela casa. E eu creio, irmãos, nessa palavra, que através de nós vai ser a minha e a sua casa, aqueles que ainda não servem ao Senhor, vai servir ao Senhor. Porque a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Deus, Ele nos deu salvação em nossa casa. Basta a gente ter ali a paciência, a perseverança, o exemplo, passar o exemplo de Cristo para aquelas vidas. Porque se Jesus nos chamou, é de bom grado, é de bom ânimo que Ele também chame os nossos parentes, as nossas parentelas. Porque é assim que Deus faz, irmãos. Deus, Ele não quer só um, Ele quer todos adorando a Ele, glorificando, exaltando. Eu acho tão lindo, eu acho tão louvável quando tem uma família toda ali nos pés do Senhor, adorando, bendizendo o nome do Senhor. Então aquele homem, ele ouviu falar de Jesus e que Jesus ia passar. Eu fico imaginando, né, irmãos, a honra, o privilégio que aquele povo teve naquele tempo. A gente tem um privilégio também, porque a gente não andou com Jesus, mas a gente acredita. A gente lê a palavra, a gente sente o amor que Ele tinha. Mas aquele povo viu face a face. Eles viram os milagres, as maravilhas que Jesus fazia. Então, aquele homem ouviu falar de Jesus e que certa hora ele iria passar ali. Mas a Bíblia fala, o que é muito interessante,
que aquele homem era um homem de baixa estatura. Ele era um homem pequeno. Ele era baixinho, né? Dizendo no linguajar de hoje, né? Era um homem de baixa estatura. E a Bíblia também nos diz que Jesus estava com uma multidão. Então as chances dele não ser visto por Jesus eram grandes. Mas aquele homem, ele teve uma estratégia. Qual é a minha e a sua estratégia para chamar a atenção de Deus? A gente tem que ter, irmãos, uma estratégia traçada para chamar a atenção de Deus, para que Ele possa nos ouvir. Porque a gente, irmãos, somos pecadores, somos falhos. A gente precisa de uma estratégia. Qual é a nossa estratégia? O que a gente pode fazer para Deus, que Deus se agrada? Todos nós temos uma coisa para fazer para Deus, que Ele vai se agradar. Ninguém não é visto aos olhos do Pai. Ele vê todas as coisas. Porque muitas das vezes, uns irmãos podem pensar: eu só sei fazer isso, eu só faço as coisas mais simples na obra. Mas, irmãos, às vezes as coisas mais simples é as que têm mais amor, é as que é feita com mais carinho para Deus. Então ninguém e nada é dispensável na obra do Senhor. Tudo, a obra é um conjunto. Então tudo que é feito é para a glória e para a honra do Senhor. Nós nunca podemos pensar que não temos espaço na obra de Deus. Muito pelo contrário, irmãos. A obra de Deus carece de obreiros persistentes, de obreiros ali fiéis, obreiros que vão buscar realmente a face do Senhor. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos para fazer a verdadeira obra, para pregar o amor, pregar Cristo, pregar a libertação. Muitos buscam a Deus, mas não sabem, irmãos, a responsabilidade que é, como é espinhoso a obra de Deus, como é difícil. Mas Deus, Ele também nos dá força para a gente aguentar as pelejas, aguentar as lutas, aguentar os levantes, quebrar o nosso próprio eu, quebrar a nossa própria vontade. Às vezes a nossa vontade, quase sempre, não é a vontade de Deus, porque a nossa carne, ela quer fazer uma coisa, mas a palavra de Deus nos instrui a fazer outra. Então fica naquela briga, naquele dilema: faço ou não faço? Vou ou não vou? Será se é a hora? Será se é a hora de eu pregar? Será se é a hora de eu louvar? Será se é a hora de eu me levantar? Eu vou esperar mais um pouco. E no reino do céu, irmão, não funciona assim. Porque o apóstolo Paulo diz, né? Quando eu estou fraco é que estou forte. Então, quando a gente está mais fraco, é aí que Deus nos honra. É aí que Deus nos busca. Irmãos, antes de eu servir a Jesus, eu tinha uma timidez terrível. Eu nunca imaginei pregar a palavra do Senhor, estar na frente, falar do amor de Cristo para alguém. Eu evitava, irmãos, os lugares assim que tem muita gente. Eu não tinha pavor. E ali o servo de Deus foi me instruindo, falando: você tem que pregar a palavra, você tem que abrir a boca, você tem que louvar a Deus. E eu fui, irmãos, mesmo sem muito entendimento, sem saber muito o que falar. Às vezes eu ficava ali com vergonha de falar da palavra de Deus. Mas aí, irmãos, eu fui orando, ainda estou nesse processo, porque é Deus que nos capacita. Você pode ser o tímido que for, e a palavra de Deus fala: se os homens não louvar, as pedras louvarão. O irmão falou aqui. Então, irmãos, é melhor a gente louvar e adorar do que as pedras, do que os pássaros.
Porque Deus nos criou para isso. A essência da adoração, ela é para o ser humano. O ser humano, ele foi criado para adorar a Deus. Então, por que não adorar? Por que não louvar? Por que não bendizer o Criador? Ele é todo poderoso, irmãos, em nossa vida. Então devemos ter ousadia, ter coragem, falar do amor de Cristo, porque é uma maravilha, é uma bênção, é uma honra falar do amor de Deus. Então aquele homem, Zaqueu, ele usou ali a sua estratégia. A Bíblia diz que ele corre adiante e encontra ali uma árvore, sicomora. Eu pesquisei assim para saber mais ou menos as características dessa árvore, como era. E essa árvore é uma árvore grande. Ela é uma árvore grande de muitos galhos. Então ela não é uma árvore assim comum, ela chama atenção. E por ela ter muitos galhos, muitos ramos, ela é de fácil escalada. É fácil escalar essa árvore, esse tipo de árvore. Então aquele homem, mesmo com a sua estatura baixa, mesmo com a sua pequenez, ele subiu naquela árvore. E ele queria chamar a atenção, ele queria ver Jesus. E ali, Jesus passa e vê aquele homem. E fala para ele: Zaqueu, desça depressa, que me convém estar na sua casa hoje. Olha que bênção, irmão, que maravilha. Deus, Jesus, o Filho de Deus, e ali entrar na casa daquele homem. E muitos, irmãos, não se alegraram. A palavra de Deus diz que muitos não ficaram ali felizes, porque ele era um publicano, ele era um pecador. E os publicanos, eles não eram bem vistos perante a sociedade, porque eles trabalhavam para o Império Romano. Eles eram agentes ali do Império Romano. Eles eram vistos como traidores de Israel. Eles cobravam imposto ali do seu próprio povo. Então o povo não via como bom olhos um publicano. E se a gente for ali aprofundar na palavra de Deus, Mateus também era um publicano. E Deus escolheu ele, né, para ser um discípulo. Assim como também escolheu Zaqueu para entrar ali na sua casa. E Zaqueu se arrepende. Ele se prostra ao pé do Senhor, mesmo sabendo do seu pecado, mesmo sabendo que não era digno de buscar a Deus. Mas ele tinha em seu coração aquelas palavras, ele tinha em seu coração o que Jesus tinha feito, as suas maravilhas, os seus prodígios. Então aquele homem, ele quis ir ao encontro de Jesus. E muitos irmãos pensam assim: eu não vou ao encontro de Jesus porque eu sou pecador. Eu não vou para a igreja porque eu sou pecador, porque eu faço isso, eu faço aquilo. Mas isso, irmãos, é um levante do inimigo para bloquear as mentes. É uma falácia, é uma mentira. Porque se você for ler a Bíblia, ele aceita o pecador, ele aceita o publicano, o fariseu. Ele não veio pregar para um e nem para outro. Ele veio pregar para o mundo. Ele veio falar do amor dele para o mundo. Mas muitos têm esse bloqueio. Muitos têm isso na cabeça. Agora não é a hora de eu me entregar para o Senhor. Ainda não é o momento. Eu ainda não estou pronto. Eu tenho um amigo, um colega, que sempre que você fala do amor de Cristo para ele, fala de Jesus, fala vamos para a igreja, vamos adorar a Deus, ele fala que é jovem demais,
mais para frente eu vou. Eu acho isso interessante, irmãos. Porque se você for parar para pensar, quantas coisas, quantas maravilhas ele poderia estar vivendo na presença do Senhor. Olha esses jovens aqui, que lindo é. Qual alegre é, irmãos. Quem está em Cristo se alegra toda manhã. Dá valor a tudo. Então fica ali, irmãos, buscando coisas terrenas, buscando felicidade em coisas que não traz felicidade. É só um momento, é só instantâneo ali, já passa. E com Jesus não, irmãos. Quem está em Cristo, mesmo desanimado, ele se alegra. Quem está em Cristo, mesmo que caia, se levanta. Porque só Deus tem esse poder. Quem fez o homem foi o próprio Deus, irmão, com as suas mãos. Então ele sabe ali a fórmula. Ele sabe ali o que o ser humano precisa na sua alma. Assim como o corpo físico precisa dos alimentos para se manter, para ter força, para ter o seu funcionamento normal, o espírito precisa ser cheio. E só quem tem a fórmula de encher é o Deus, é o Criador. Porque foi Ele que fez, irmãos, com a sua própria mão. Ninguém pode encher uma alma. Nem a ciência, nem ninguém consegue explicar o amor de Cristo. O amor que nós sentimos. Aquela alegria, aquele ânimo. Porque Ele, irmãos, venceu o mundo. O mundo já é do maligno. Mas Ele venceu. Ele venceu para nos dar a vitória. Ele venceu para nos dar a paz. E quão precioso é, irmãos, essa paz. Que outra hora a gente não sentia. Que outra hora a gente se abalava pelas coisas do mundo. Pelos horrores do mundo. Mas quando Cristo está em nossas vidas, nós nos sentimos fortes, nos sentimos protegidos. Nós sabemos que tem um Pai. E esse Pai, Ele é fiel, Ele é poderoso. É Ele que sabe de todas as coisas. Então, aquele homem desceu daquela árvore e se prostrou aos pés de Jesus. E aqui tem uma passagem, uma parte que fala, né, no versículo 8. Estremecendo-se, Zaqueu se levantou. Então, irmão, se ele se levantou, significa que ele estava prostrado, né? Ele estava ali debruçado perante Jesus. Então, ali ele quebrantou o seu coração. E ele disse que ia restituir. Se ele tivesse mal feito a alguém, ele ia restituir 4 vezes mais. Esse número ele tirou de uma lei que tinha lá na época, uma lei romana. Ele tirou de uma regra que tinha, que ele ia restituir 4 vezes aquele que ele defraudou. Aí Jesus fala que naquela casa, que hoje naquela casa houve salvação. Então, irmãos, a salvação vem do aquebrantar, vem do ouvir a palavra de Deus, vem quando nós estamos ali dispostos a adorar a Deus em espírito e em verdade. E a salvação de Cristo, a salvação, a certeza da salvação, é uma coisa maravilhosa, é uma coisa muito linda, porque só em Cristo temos certeza dessa salvação. Em nenhum outro lugar haverá salvação que nem a salvação de Cristo. A salvação que Cristo nos dá. Temos que ter certeza, irmãos, da nossa salvação. Temos que ter certeza do Deus que estamos servindo. O Deus maravilhoso. O Deus que perdoa. O Deus que nos ama. O Deus que nos traz a paz.
Porque Jesus, ele veio à terra com essa missão de salvar vidas, salvar almas. E ele olhou para a minha e para a sua casa. Ele olhou para o nosso coração. Porque muitos aí, irmãos, ouvem a palavra de Deus. Outra hora, muitos eram assim, eu era assim. Ouvia a palavra de Deus, mas não tinha efeito nenhum. Aí eu fico me perguntando, o que fez com que eu desse ouvido? Antes eu ouvia e não tinha efeito. E agora, por quê? Porque eu ouvi e teve efeito. Porque eu ouvi e a palavra ficou no meu coração. Isso é interessante. Porque Deus permitiu. É Ele que permite. Na hora dele, no momento dele. Então, a palavra de Deus vai falar que não é nem por força, nem por violência. É por ouvir. Dar ouvido. Porque Jesus, Deus, Ele nunca vai invadir. Se Zaqueu não tivesse chegado ali perante ele, ele não teria ali entrado na casa de Zaqueu. Ele não teria ali invadido aquele lar. Mas foi porque Zaqueu abriu o coração. Então é isso, eu acho muito interessante. Às vezes tem testemunho de irmão que levou 20 anos para se converter. De irmão que levou muito tempo ouvindo a palavra de Deus. Tinha ali um servo de Deus que pregava quase que diariamente para ele, e ele não ouvia. Mas uma hora ele deu ouvido. Uma hora aquela palavra ali entrou como uma flecha naquele coração, e ali habitou a paz, habitou a salvação. Então é muito lindo, é muito maravilhoso. E aqui fala, né, no final, que ele é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Então, Deus, Jesus, Ele veio para buscar também os perdidos. Aquele que a gente pensa que não tem mais jeito, que não tem mais salvação, que os seus caminhos são tortuosos. Jesus veio para eles também. Jesus veio para todos, para salvar aquele que já se achou e também salvar os perdidos. Então a gente nunca pode julgar o homem por sua situação, pelas suas práticas. Devemos orar, devemos interceder e devemos também, com responsabilidade, com amor, pregar. Esse é o nosso papel. O papel de igreja é esse: pregar a salvação, pregar o Cristo, o Salvador, uma vida nova, uma vida de paz, de alegria. Se a gente tem essa oportunidade de viver na presença do Senhor, seria tão bom que muitos outros tivessem acesso. É certeza, é claro que nem todos vão dar ouvido, mas se uma parte der, já é uma glória, já é uma bênção, já é festa no céu. Quando alguém é salvo, quando alguém aceita Jesus. Então essa é a nossa missão também. A gente que está na luz, trazer também luz para quem está na treva. Buscar Jesus de seu íntimo coração. Buscar a Deus com toda a sua verdade. E que Cristo, irmãos, possa resplandecer em nossas vidas. Que Cristo possa estar ali presente em nossas vidas. Sabemos que não somos dignos, mas Ele derrama o seu Espírito. É tão bom quando alguém ali fala: nossa, você anda diferente, você fala diferente, você se comporta diferente. Aquilo ali é o brilho do Espírito Santo. Não sou eu e nem você que somos dignos, mas o brilho do Espírito Santo está ali habitando em nós. E nós devemos
muitas das vezes, irmãos, o servo de Deus, ele é muito observado. A gente é mais observado do que os ímpios. Porque o ímpio não vai observar o próprio ímpio, ele já é ímpio. Então eles são ali do mesmo time, vamos dizer assim. Mas ali no seu trabalho, ali quando você está indo ou quando está voltando, você é muito observado. As suas atitudes, irmãos, é muito observada. Eu sei que o que nos dá força, o que nos dá graça, é o sangue de Jesus que Ele derramou por nós. Nós somos falhos, nós somos pecadores. Mas nós temos que dar um bom exemplo de cristão, de servo de Deus. Porque não é fácil, irmãos. Aquele que trabalha... É claro que seria uma maravilha, né, irmão? Você trabalhar... Já pensou trabalhar com todo mundo da empresa é convertido? Seria uma bênção, né? Mas não é, irmãos. Essa não é a realidade. E a gente tem que defender o nosso pão. Então, aqueles ali que estão ao redor, assim como eles observavam Jesus, aqui fala que Jesus estava em multidão, mas quase sempre Jesus estava muito ali cercado por fariseus, por pessoas que queriam acusar Jesus, queria falar, esse aí não é o Filho de Deus? Você vê que a multidão, ela inflamou quando Jesus chamou Zaqueu. Ué, mas vai ele sentar com um fariseu? Vai ele sentar com um publicano? Ele não é o Filho de Deus? Então daquela multidão ali tinha adorador, mas também tinha murmurador. Mas só que Jesus sabia quem era quem. Ele sabe separar o joio do trigo. Então em nossas vidas, muitas das vezes é assim. A multidão, ela nos observa. E se a gente leva Cristo em nosso coração, se a gente fala que Jesus nos salvou, a gente tem que dar um exemplo. Não é, irmãos, para a gente ser melhor. Não é para a gente ser maior que o outro. Ah, eu sou servo de Deus e tu é ímpio. Não. É para a gente ganhar aquela vida. É para a gente ganhar aquela alma para Jesus. Que eles possam ver, que eles vejam, nossa, o irmão ali, ele realmente é abençoado. Será se eu fosse despertar uma curiosidade? Será se eu fosse adorar esse Deus dele, eu teria paz? Eu seria alegre? Mesmo as coisas dando errado, ele dá-lhe uma palavra de ânimo, dá-lhe uma palavra de esperança. Será se minha vida ia mudar? A gente tem que despertar essa curiosidade. Que aí, despertando essa curiosidade, ele vindo ao encontro de Jesus, aí é Jesus que faz a obra. É Deus que vai transformar, que vai mexer, que vai virar de ponta cabeça, é Deus que vai fazer. Aí já não cabe mais a nós, mas a nossa parte tem que ser feita com zelo, com carinho, com amor e com fé, irmãos. Temos que ter fé que aquele que está perdido, Jesus ache. E que aquele que está andando por caminhos tortuosos, Deus dê a misericórdia, Deus dê o livramento, até que ele encontre ali a palavra de Deus, encontre o reino dos céus, e que ele possa, né, irmão, se arrepender, assim como esse homem se arrependeu do mal que vinha fazendo aquelas vidas, daquilo que ele estava fazendo, que não agradava a Deus. Mas ele se arrependeu. Então é nosso dever também despertar, pregar e falar do amor de Cristo. Amém? E essa é a palavra que eu deixo para os irmãos. Eu agradeço essa rica oportunidade.